Alô, meu querido, fala minha querida, vamos continuar com o tópico de traumatologia, finalmente finalizado a parte de energias mecânicas. Eu não sei se você se lembra, mas nós estabelecemos uma classificação no que tange as energias, aquela classificação trazida por Lorenzo Borri, não sei se você se lembra. E ele trabalha com energia mecânica, energia física, energia química e energia físico-química. As energias mecânicas são aquelas derivadas dos instrumentos, lesões perfurantes, na verdade, lesões provocadas por instrumentos perfurantes, por instrumentos cortantes e por instrumentos contundentes e as suas respectivas combinações. A partir de agora, eu vou entrar com você nas energias de natureza física, tudo bem? Nós temos que ver ainda as energias de natureza física, química e físico-química aí na prática. E o que eu quero abordar com você no que tange a parte de energia física, doutor? Primeiramente, a eletricidade. Olha só. Dentro das energias físicas, existem nas doutrinas mais comuns de medicina legal 5 classificações de tipos de lesões. Estruturas físicas, digamos assim, que podem gerar lesão. E aqui nós temos a eletricidade, a temperatura, a radiação, o som e a luz. Só para nós introduzirmos o assunto, hoje eu vou trabalhar com você especificamente a eletricidade, porque isso é importante que seja dito. Em se tratando propriamente dita da eletricidade, meu amigo, você vai dizer que eletricidade ele é um campo da física que vai se ocupar basicamente na aplicação à medicina legal a respeito da corrente elétrica. Pedro, é possível a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano? Tranquilamente, inclusive nós veremos como é que funciona a produção de lesão e feridas no corpo humano a partir da corrente elétrica que passa por ele. Temperatura, nós vamos ver as chamadas termonoses e também a parte voltada para as geladuras, ok? Bem tranquilinho. Pedro, geladura seria o quê? Basicamente, lesões produzidas pelo frio, tá? De uma maneira um pouco mais simples, só para você se habituar ao termo. Mas nós vamos ver em momento oportuno também, mais especificamente como é que isso funciona. Radiação, Pedro. Radiação gera lesão? Sim, principalmente no que tange as chamadas úlceras de Reuchinger. Essas úlceras, essas ulcerações, elas vêm aparecendo, por exemplo, em pessoas que têm essa predisposição, na verdade, esse momento de exposição contínua a fontes de radiação ionizante, como, por exemplo, raio-x, como, por exemplo, radiações beta ou até mesmo gama, tudo bem? Aí você vai ter que ir lá para a área da química para lembrar como é que funciona a questão dessa radiação. Luz e som. Luz e som pode produzir lesões? Claro que podem, doutor. Luz, principalmente por estimulação de um campo específico do nosso encéfalo, chamado lobo occipital, que é a região posterior localizada aqui no nosso encéfalo. Então a luz, ela foi utilizada, por exemplo, para gerar alguns tipos de lesões provocadas durante a Segunda Grande Guerra. E a medicina legal, claro, isso contribuiu bastante para esses tipos de lesões produzidas justamente pela luz. E o som, a mesma coisa. Você já deve ter ouvido falar que a frequência básica que o homem ouve, existem frequências que são mais agudas e existem frequências que são mais graves. E essa frequência, essa linha em que o homem ele é capaz de ouvir, quando ela está muito alta, que a gente vai ver depois a questão de amplitude, ela machuca demais. Então pode também ser produzida por som. Ok? Então são estas 5 tipos de energias físicas que eu vou trabalhar com você especificamente também em momento oportuno. Vamos começar pela eletricidade. E doutor, na eletricidade eu tenho que relembrar com você uma formulazinha lá das suas aulas de física. Lá nas suas aulas de física do ensino médio, provavelmente você deve ter aprendido que a tensão, a voltagem, tudo bem? A diferença de potencial ela é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Ou URI, como a galera coloca, VRI, escolhe a forma que você quer lembrar dessa forma, não tem problema, isso não vai modificar muito a questão para sua prova. Aqui a pergunta que eles podem fazer em relação à medicina legal é o que de fato gera a lesão? A diferença de potencial da voltagem ou a corrente elétrica, ou até mesmo a resistência do corpo. Doutor, resistência, cada corpo apresenta um tipo específico. Por exemplo, pessoas mais gordas apresentam um tipo de resistência, pessoas mais magras outra. Resistência é uma característica inerente da pessoa. Agora,
A diferença de potencial. Óbvio, eu preciso de uma diferença de potencial, por exemplo, um polo positivo e um polo negativo. Quando existir a diferença de potencial, nós teremos migração de elétrons de um polo a outro. Não sei se você se lembra, um elétron ele tem carga negativa. Quando ele migra em direção ao polo positivo. E aí o que vai acontecer? Justamente, nós temos passagem de elétrons. Doutor, é isto que gera a lesão em se tratando de medicina legal. Então, se a banca ela te perguntar na eletricidade o que efetivamente gera dano, gera machucado, feridas em se tratando de lesões por eletricidade, você vai dizer que é a corrente elétrica e não a voltagem. A voltagem é condição necessária para que exista esse transporte de elétrons de um polo a outro. Tudo bem? O que eu fiz para você entender isso aqui um pouquinho melhor? Eu desenhei o corpo. Isso aqui imagina que seria um fio de cobre, tipicamente verificado hoje na prática, né? Os fios de cobre geralmente metais são bons condutores elétricos, justamente pela constituição de ligação metálica. Não sei se você se lembra também lá das suas aulas de química, mas a ligação metálica, ela forma nuvens eletrônicas. E essas nuvens eletrônicas facilitam bastante o trânsito de elétrons por ali. É por isso que metais são bons condutores. Então imagina que aqui nós tenhamos uma fileira. Na verdade, a definição dada pela física em se tratando de corrente elétrica é justamente essa. O que vem a ser corrente elétrica? É um movimento ordenado de elétrons. Isto é corrente elétrica. Então, corrente elétrica vem a ser um movimento ordenado de elétrons. Doutor, agora imagine o seguinte. Se nós tivermos esse movimento ordenado de elétrons de um polo a outro, vamos colocar aqui do polo negativo, do polo negativo em direção ao polo positivo. Imagina que haja esse transporte de elétrons, doutor. Esse trânsito de elétrons, você acha que acontece bem devagarinho ou isso é muito rápido? Doutor, extremamente rápido. É por isso que um dos fatores da passagem de corrente elétrica pelo corpo humano, a passagem de elétrons entre os tecidos gera atrito. E se gera atrito, gera energia térmica. E é aí que nós vamos nós vamos, na verdade, trabalhar com o conceito daquilo que a gente chama de efeito Joule, ou efeito de autofritura. Tudo bem? É proveniente justamente dessa corrente que passa por entre os tecidos do corpo humano. Tudo bem? Belezinha. Principalmente o sangue. E aí, para quem já é da área de medicina legal, tem que saber que o sangue ele tem um componente chamado hemoglobina. E a hemoglobina ela tem como grupamento prostético o grupamento que auxilia na ligação de gases, o ferro. E ferro, eu não preciso nem dizer, é um bom condutor elétrico. E aí o nosso sangue é repleto de ferro. Tudo bem? Então vamos estabelecer primeiramente uma classificação. Você já entendeu. O que de fato gera a lesão lá na medicina legal, aqui na verdade na medicina legal, o que gera lesão é a corrente, é a passagem ordenada de elétrons. Superado isso, eu preciso estabelecer com você uma classificação de energias produzidas, na verdade de lesões produzidas por eletricidade, que pode ser do tipo natural. Pedro, você pode me dar um exemplo de eletricidade natural? Posso. Por exemplo, quando nós estivermos na presença de raios. Ok? Raios em tempestades, por exemplo. Então, a eletricidade natural, quando ela atinge o homem, ela pode advir de uma letalidade ou uma não letalidade. É isso que a doutrina tem empregado um pouco mais recentemente no que tange a classificação da energia natural. E aí, o que ela nos diz? A letalidade proveniente da energia natural, ela tem um nome. E ela tem um nome muito peculiar que despenca em prova. Se a eletricidade for natural e letal, você vai dizer que esse nome será fulminação. É só você lembrar, mais ou menos da época da sua avó, do seu avô, eles costumavam falar, vou ter um infarto fulminante, não é verdade? Lembra que fulminação é algo natural e é algo letal. Pronto, natural e letal, estamos falando da fulminação. Agora, quando for empregada eletricidade natural, mas ela não for letal, neste caso a nomenclatura será de fulguração. Tudo bem? Belezinha? Fulguração é a nomenclatura mais adequada, trazida para a eletricidade natural. Perfeito? Tranquilo? Bem simples quando isso aqui vem caindo em prova, hein? Não há que se enrolar nesse ponto aqui. Agora, vamos falar de um epônimo. Pedro, o que é um epônimo? Epônimo é quando uma pessoa muito humilde bota o seu próprio nome na ferida. Isso acontece muito na medicina legal. Nós já vimos, por exemplo, câmara de mina de Hoffman, nós já falamos de Schuss-Canol, nós já falamos da parte voltada
lá pro outros autores, como por exemplo o Lacassagne, e por aí vai. Aqui nós também temos como a marca ou sinal de Lichtenberg. Doutor, o sinal de Lichtenberg, ou chamada de lesão arboriforme, ela é típica de eletricidade, anote isso, natural. Você não vai encontrar sinal de Lichtenberg em eletricidade artificial ou industrial, doutor. Pedro, por que não? Pela forma do caminhar da eletricidade no corpo humano. Aqui em Lichtenberg, nós estamos diante da eletricidade natural. E perguntar isso em prova é questão quase que certa. Tudo bem? Nós veremos já já como que é o aspecto desse sinal em se tratando de eletricidade natural, também chamada, por conseguinte, por lesão arboriforme. Tranquilão? Então falamos da classificação da eletricidade, da letalidade ou não da eletricidade natural, que pode ser fulminação ou fulguração, e agora nós vamos ver a parte voltada à eletricidade artificial. Como é que vai funcionar essa questão da eletricidade artificial, Pedro, chamada também de eletricidade industrial? Certamente você já deve ter visto em alguns filmes ou alguma coisa do tipo, aquela questão em que a pessoa pisa num trilho de trem, aquela pessoa que encosta, por exemplo, no andaime, e esta pessoa, ela começa, por exemplo, a tomar choque, justamente porque existe um eletroduto por ali, porque existe uma passagem de corrente elétrica em algum local um pouco mais específico daquela região. Então estamos falando da eletricidade artificial, chamada também pelas provas de eletricidade industrial. É aquela que não é natural, é aquela que é produzida pelo homem forçadamente, como por exemplo em uma usina elétrica, ok? Então neste tipo de ambiente também existe essa caracterização de letalidade e não letalidade. Mas aqui nós vamos ver que a eletropressão, ela pode também ser letal. Então vamos devagar que agora é importante saber isso daqui. Vamos lá. A eletricidade natural pode ser fulminação ou fulguração, mas a eletricidade artificial, se ela for letal, ela é chamada de eletrocução. Certamente você já deve ter ouvido falar em cadeira elétrica e que o cara morreu eletrocutado, não é verdade? Pronto, eletrocução nada mais é do que a sentença de morte por cadeira elétrica. Ok? Isto vem a ser, não preciso nem dizer que essa eletricidade é industrial, não é verdade? O cara liga uma chave lá, despenca, coloca uma esponjinha com água na cabeça para que a pessoa ela tenha uma morte mais rápida, para que ela não tenha o efeito de autofritura ou o efeito Joule que nós vamos ver já já, ok? Agora, quando a eletricidade for não letal, a regra é que a nomenclatura é eletropressão. Aí você vai indagar, Pedro, mas existe a possibilidade da eletropressão ser letal? Existe, até porque não existe consenso entre as doutrinas dizendo que a eletropressão é exclusivamente não letal. Então tem como isso acontecer? Tem. A eletropressão, você vai dizer que a regra é que ela é não letal, mas coloca assim no seu caderno, pode ser letal. Então por que eles não classificam ela dessa forma aqui? Por que não coloca aqui em cima também a eletropressão? Porque a eletrocução, a morte por cadeira elétrica, é uma morte um pouco mais específica. Você consegue identificar isso justamente pelos termos, pela forma pela qual ela ocorre em países em que existe esse tipo de sentença de morte. Tudo bem? Então é eletropressão e é pressão mesmo. Não é que eu tô parecendo cebolinha não, tá, filho? Isso aqui é eletropressão, a nomenclatura. E aqui, se lá na eletricidade natural existe um sinal que nós chamamos de sinal de Lichtenberg, aqui eu tenho a chamada marca elétrica ou sinal de Jelinek. Doutor, o sinal ou a marca elétrica de Jelinek, ela vai mostrar basicamente o local de saída, principalmente, ou o local de contato do eletroduto com a pele da pessoa. Esse sinal, essa marca elétrica, na prática, doutor, ela costuma ser muito pequena. Lá no nosso curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal, quando nós tivemos aula com o professor Maltos Galvão lá, ele estava mostrando algumas microscopias e justamente houve, à época, um cadáver que ele tinha morrido eletrocutado. Na verdade, não, ele morreu por eletropressão, não foi eletrocutado. Só que ele apresentava, tá vendo como é que pode ser letal a questão da eletropressão?
Aqui nesse caso, teve que se fazer com o auxílio de uma lupa no local das mãos para ver se existia ou não existia chamado sinal de Jelinek, que já já eu vou mostrar para você também aqui na nossa tela. Então o sinal de Jelinek é um sinal pequenininho, em que representa uma lesão esbranquiçada e uma placa dura. Você vai ver que ela é bem branquinha e bem endurecida, que também tem muitas vezes a própria forma do eletroduto. Em alguns casos de fio de cobre, por exemplo, ou outros fios, é comum que fique até mesmo plástico do próprio fio ali na pessoa, o que facilita você identificar a causa mortis ali no caso concreto. Show de bola? Então, falou de sinal de Jelinek, eu estou falando de eletricidade artificial. Falou de sinal de Lichtenberg, eu estou falando de eletricidade natural. Agora, vamos estudar um pouquinho como é que vai funcionar a causa da morte. Pedro, por que de fato a eletricidade mata? Doutor, a eletricidade pode matar o indivíduo por 3 tipos de mecanismos. Como assim 3 tipos de mecanismos? Aqui eu tenho que utilizar um pouquinho de critério técnico da biologia e da medicina. Tudo bem? Vamos lá? Por que uma pessoa, então, ela morre por choque elétrico? Por que ela morre por conta disso? Primeiro, uma das causas citadas pela própria literatura é a tetania gerando uma asfixia. Pedro, primeiro, o que é asfixia? Asfixia é todo e qualquer ato ou mecanismo que altere a correta circulação de gases no corpo humano. Asfixia. Tudo bem? E a condição de tetania nada mais é do que um grau de contração muscular elevado. Então, olha que interessante, a asfixia dada por tetania é por tetania, ou seja, grau de contração muscular muito elevado de qual músculo, doutor? Diafragma. Olha que interessante. Quando eu falo para você tetania aqui, eu falo tetania do diafragma. Eu não sei se você sabia, mas o diafragma, ele é um músculo da respiração. Quando o diafragma contrai, nós aspiramos ar. Então, contração de diafragma, seu pulmão enche. Relaxamento de diafragma, o seu pulmão contrai. Tudo bem? Então, se houver choque passando pelos músculos, você já deve ter entendido que músculo, sempre que um choque elétrico, sempre que uma onda elétrica ou um movimento ordenado de elétricos passa por um músculo, a tendência é contrair. Você certamente já deve ter visto, por exemplo, testes em que a pessoa vai ver se algo está passando eletricidade e a pessoa vai de mão aberta ao animal. Doutor, se você for de mão aberta ver se está passando eletricidade, o que seu músculo ele vai fazer, principalmente os músculos do seu antebraço? Ele vai fechar sua mão. Sempre na hora de verificar se existe ou não passagem elétrica, primeiro, que já não é recomendado fazer com a porra da mão, mas se você for fazer, faça com as costas, porque se você fechar, você desencosta a sua mão daquela região. Percebeu? Então isso é importante. A questão da tetania é do diafragma. O diafragma ele fica tão contraído quando está passando eletricidade no corpo que você não consegue respirar. Então esta seria a primeira causa de morte gerada por eletricidade. A questão de asfixia gerada por tetania do diafragma. Tudo bem? Vamos no segundo tipo, fibrilação ventricular. Que porra é fibrilação ventricular? Doutor, ventricular vem de ventrículo, óbvio. E quem tem ventrículo, você sabe muito bem que é o coração. O coração nosso, o coração humano, ele tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Tudo bem? Quando nós estamos diante dos átrios e dos ventrículos, se você for desenhar, eu vou desenhar mais ou menos como é que funciona um coração humano aqui para você. Só para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Ok? Então imagina que esse seja um coração humano. Nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Tranquilão? Então sempre na posição anatômica. Aqui existe o nó sinoatrial, que passa por todo o átrio e vem até aqui para o nó que a gente chama de nó átrio-ventricular. Depois nós vemos o feixe de His e as fibras de Purkinje descendo aqui pelo coração. Então imagine, se
Se esse nó, o que é um nó? Doutor, é um nervo. Ali você vai ver que existem um conjunto de neurônios. Se existem vários neurônios juntozinhos funcionando como um nó, um centro de controle motor, um centro de controle de liberação de descarga elétrica para o coração contrair, olha que interessante aqui. Estes nós sinoatriais controlam a regulação correta da contração de cada câmara cardíaca. Percebeu? Hora que passar choque aqui, o que vai acontecer? Vai desregular tudo, vai fibrilar. O coração ele vai bater desordenadamente, não bombeando corretamente esse sangue. Esta seria a segunda forma de morte produzida pela eletricidade. Você percebeu o critério técnico aqui, como é que a gente tem que lembrar, né? Tranquilo? Então, fibrilação ventricular vem a ser esse segundo ponto que a gente trabalha aqui, ok? E para fechar, pode ser por parada cerebral decorrente de hemorragia das meninges. Pedro, como assim hemorragia das meninges? Doutor, como eu falei, o sistema nervoso central ele é envolvido por 3 meninges. Nós sabemos que existe a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Pedro, que porra é essa? Você não precisa saber. Você só tem que saber que meninge é uma membrana. Tudo bem? É uma membrana de tecido conjuntivo. Então, o nosso sistema nervoso central, ele é envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo que mantém dentro do sistema nervoso central um líquido, que você chama de líquor, não é verdade? Pois é. Ou líquido cefalorraquidiano. Também já deve ter ouvido falar. Essas meninges, elas ficam muito próximas uma da outra, que é onde efetivamente circula esse líquido. Doutor, se passar eletricidade ali, aquele líquido, ele possui muitos sais, ok? Ele possui muitos compostos, além de ser líquido, atrai eletricidade. Nesse caso, ali esquenta demais e gera hemorragia. Os pequenos capilares localizados na meninge, esses pequenos capilares se rompem. E capilar se rompendo, nós temos hemácia sendo liberada no sistema nervoso central. Eu te pergunto, é interessante a presença de hemoglobina e hemácia no sistema nervoso central, doutor? Claro que não. Por quê? Porque é extremamente tóxico. Você pode perceber isso pelo AVC. Aí você vai indagar, Pedro, então eu não posso ter hemácia diretamente solta no sistema nervoso central? Não, não pode, filho. Por isso que ela circula por capilares. Tudo bem? Então seria a terceira causa promovida pela eletricidade, a tal da hemorragia das meninges. Deu para entender? Ficou um pouquinho claro? Então estas são as 3 formas de mortes em que pode ocorrer a questão por eletricidade. Eu coloquei mais 2 pontos diferenciados aqui, só a título de prova. O efeito Joule, como eu já falei para você, é um efeito que nós chamamos de autofritura, justamente promovida pelo atrito da passagem de elétrons pelos tecidos do corpo. Tudo bem, então é um efeito de autofritura promovido pela passagem de eletricidade pelo corpo humano. É o que acontece quando a gente chama de efeito Joule. E para a gente fechar, a última forma também que pode ser é a questão de queda. Imagina, a pessoa, ela toma um choque, de repente ela se assusta alguma coisa e cai. Esta queda também pode provocar uma morte, mas é um pouco mais óbvio a gente lembrar que essa questão de queda também pode matar. Tranquilão? Doutor, eletricidade é isso. Agora, antes de nós irmos para o exercício, eu quero te apresentar qual é o sinal de Lichtenberg e qual é o sinal de Jelinek, ou marca elétrica de Jelinek. Me acompanha aqui na tela, olha só para a gente dar uma olhada. Ó. Aqui nós estamos diante do sinal de Lichtenberg. Deu para perceber? Olha que bonita. Cara, faz uma tatuagem dessa parada. Imagina que coisa mais bonita. Você tem um sinal de Lichtenberg, você tem quase uma cola para a tua prova aí no seu ombro, na sua perna, onde você quiser fazer. Perceba que o nome lesão arboriforme, ele é bastante peculiar, não é verdade? Olha só, ele vem e se ramifica todo. Então isso daqui é a marca elétrica que segue basicamente aquelas regiões em que passam principalmente vasos não, né? Na verdade, nervos e também prolongamentos de nervos aqui. Então, ela tende a percorrer esses percursos, justamente trazendo a eletricidade natural à tona. E se cair na sua prova, Lichtenberg é eletricidade natural. E aqui nós estamos diante da marca elétrica de Jelinek, tá vendo? A marca elétrica de Jelinek, perceba que é uma placa dura e branca na forma de um duto, tá vendo? Aqui você consegue perceber que passava um eletroduto. E aí nós temos o local de entrada
que aqui a gente consegue indicar pelas setas amarelas, e o local de saída mais escurecido, mais enegrecido, por onde passou, entrou e saiu a eletricidade aqui pelo corpo da pessoa. Tudo bem? Então, marca elétrica de Jelinek, eletricidade artificial, enquanto o Lichtenberg vem a ser eletricidade natural. E com isso nós fechamos e vamos para os nossos exercícios aqui a respeito do tema. Tudo bem? Vamos lá? Olha a nossa primeira questão, o que a gente tem que lembrar? Ela vai dizer assim: nas lesões causadas por ação elétrica, é correto afirmar que, primeiro, a morte ou lesão causada por fulguração é ocorrência comum em trabalhadores do setor elétrico. Doutor, quando eu falo de trabalhadores do setor elétrico, olha só, eu estou falando de eletricidade natural ou artificial? Artificial, seu setor elétrico. Você concorda comigo que fulguração não é eletricidade natural? Na verdade, não é eletricidade artificial, mas natural? Por isso que essa questão, ela está, a letra A, errada. Olha B. A gravidade nos acidentes de fulguração costuma ser maior que nos casos de eletropressão. Olha só que interessante, a eletricidade natural, ela é mais grave do que a eletropressão? Doutor, o que você acha? É pior. O que é pior, cair um raio em você ou você tomar um choque na tomada? Doutor, é óbvio que um choque é muito mais grave promovido por um raio. Então, costuma ser maior nos casos de eletropressão? Sim, perfeito, gabarito letra B. Por quê? Porque a fulguração é eletricidade natural. Tudo bem? Vamos ver o errinho das outras, ó. Na perícia, nos dois tipos de acidente por ação elétrica, é muito comum a observação de alterações histopatológicas específicas e patognomônicas. Doutor, o que é uma alteração patognomônica? É aquela alteração que você bate o olho e sabe o que é. Doutor, não está correto isso daqui, tá? Tanta especificidade, isso não é muito comum, não. As vítimas de fulminação que têm morte imediata geralmente morrem por desequilíbrio hidroeletrolítico e metabólico. Não. Tá vendo as mortes que eu falei pra você, ó? Não falou fibrilação ventricular, não falou hemorragia de meninge, então tá errado. E a letra E. O coração é o órgão menos vulnerável à corrente elétrica, pelo amor de Deus, ali passa a corrente elétrica direto. Então letra B é o gabarito da primeira questão, vamos para a segunda. Olha só. Leia o trecho a seguir, extraído de um exame de lesões corporais realizados pelo Instituto Médico Legal do Paraná. Lesões cutâneas, de bordos levantadas e centro deprimido, de consistência dura, com perda de substância com característica eletroespecífica de marca elétrica de Jelinek, localizadas na face dorsal da mão direita, entre o primeiro e segundo metacarpianos, que são os dedos, tá? E a face dorsal da mão esquerda, na base do polegar. Sobre as energias vulnerantes do tipo física descritas, considere as afirmativas a seguir. Olha a primeira. A metalização ou impregnação da pele por partícula elétrica resultante de fusão da vaporização dos condutores são elementos encontrados em choques elétricos envolvendo fios de cobre. Doutor, perfeito. É aquilo que eu te falei, muitas vezes o fio ele libera resíduo na mão. Corretinho. Olha o 2. Quando há resistência do plano cutâneo e muscular, pode ocorrer também lesões térmicas caracterizadas por queimadura. Doutor, perfeito, efeito Joule ou efeito de autofritura. 3. A marca elétrica de Jelinek é característica de dano por corrente elétrica natural, porra nenhuma. Marca elétrica de Jelinek, ela é artificial. E 4. Quando existe morte decorrente de energia física do tipo eletricidade, esta se relaciona exclusivamente com extensão de queimadura? Não, doutor. Na verdade, a morte pode se dar por outros efeitos também. Portanto, nesse caso, apenas 1 e 2 corretos. Vamos para a próxima. Um empregado de uma fábrica sofreu um choque de alta tensão ao fazer o reparo em um equipamento ligado à rede de energia, com óbito imediato. Outro empregado, ao tentar socorrer um colega, também recebeu uma descarga elétrica, sofrendo lesões não letais. Tá vendo? Letal e não letal. Pensa comigo, se está numa fábrica, essa energia ela é artificial ou ela é natural? Doutor, ela é artificial. Se a lesão for artificial e gerou letalidade, nós vamos ver já já, da questão relacionada principalmente à eletrocução, né, e à eletropressão. Vamos lá. A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Letra A. A queimadura elétrica de Jelinek, que representa a porta de entrada da corrente elétrica no organismo, pode estar ausente em ambos os empregados. Doutor, de fato, mas cuidado, não é a porta de entrada. Na verdade, ali nós estamos diante de entrada e saída. Questão está errada a primeira. Olha a segunda. A metalização elétrica pode estar presente em ambos os empregados. Correto.
caracterizando-se pelo destacamento da pele, perfeito, e pela presença de partícula de fusão e vaporização dos condutores, perfeito, gabarito, letra B da nossa questão. Vamos ver o errinho das outras aí, olha C. Se a corrente elétrica fosse de baixa voltagem, é correto afirmar que as lesões do primeiro empregado a sofrer o choque seriam não letais. Se fosse de baixa voltagem, não necessariamente. Existe baixa voltagem que é letal? Sim, existe, tá? Na verdade, a gente trabalha com corrente elétrica, não com voltagem. D. Ambos os empregados sofreram fulminação, não, porque fulminação é natural, tudo bem? E o sinal de Lichtenberg, lesões externas com aspecto arboriforme, estará presente. Não é Lichtenberg, na verdade é Jelinek. Tudo bem? Tranquilão? Com isso, finalizamos, portanto, a parte de eletricidade. É uma parte gostosa e tranquila da gente estudar. Pega o materialzinho, dá uma revisada, porque, porra, essa parte com certeza dá pra você gabaritar as questões da sua prova.